Então, quando eu cheguei na vida adulta, fui olhar minhas pernas, falei, deixa eu ver se realmente foi um acidente, né? Para eu também tirar essa história da minha cabeça, deixar ela nesse local aí de que isso não aconteceu. E aí eu olhei as minhas pernas, eu pensei, nossa, lá do lado direito, do lado esquerdo, na parte externa, interna da coxa, eu falei, um ferro de passar, ele passaria por acidente e acabaria, né? Mas você vê que foi realmente marcas muito pontuais. E aí eu lembro que nesse dia foi um dia bem difícil, né? Que você vê, depois de muito tempo, né? Eu olhei para minhas pernas e falei, não, realmente eu preciso ver que isso não foi um acidente. O episódio de hoje é um oferecimento da Izar BMW, revendedora oficial BMW em Teresina. Uma marca que acredita no poder das escolhas, da autonomia e do protagonismo feminino. Ao valorizar trajetórias reais e cheias de propósito, a Izar BMW se conecta com mulheres que, assim como as nossas convidadas, estão sempre movimentando, guiando suas próprias histórias com coragem, presença e visão de futuro. E se você quiser viver essa experiência de perto, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e agendar agora mesmo o seu test drive. Seu próximo passo pode começar com uma escolha poderosa. Você já se perguntou até onde a dor pode te levar? A quem pare diante dela e a quem transforme cicatriz em bússola. Nossa convidada de hoje é uma dessas mulheres que o destino tentou calar, mas ela escolheu fazer do silêncio força. Sequestrada quando bebê, cresceu enfrentando o que muitos chamariam de impossível. E hoje veste a farda da Marinha do Brasil com o mesmo orgulho com que carrega a sua história. Lidiane Sayonara é prova viva de que a vulnerabilidade não nos torna fraca, mas nos torna humanas e poderosas. Uma mulher que encontrou na disciplina e no serviço à pátria o caminho da própria liberdade. Com você, a segundo sargento da Marinha do Brasil, Sayonara, uma mulher que transformou o impossível em poder. Seja muito bem-vinda, Sayonara, não é isso? Segundo sargento Sayonara, a primeira mulher das Forças Armadas a estar aqui sentada, né, no Elas Têm Poder podcast. Eu fico muito honrada e muito feliz em recebê-la aqui na nossa casa, né, na Casa das Mulheres Poderosas. Obrigada, Franci. A honra é toda minha. Obrigada também por essa apresentação, né? Me emocionei. Estar aqui no Elas Têm Poder, né? Com esse propósito de falar para mulheres fortes e mostrar a minha história também, que é uma história difícil, né? De um início difícil, mas de superação, com certeza. E é isso que eu quero contar para as pessoas, a parte boa, né? Também. Isso, muito bem. E eu já quero te perguntar, o que eu acredito que muita gente te pergunta, né? Como é que, quando você teve ali vamos dizer, a percepção de que tinha sido sequestrada e tal, como é que tudo aconteceu e como é que você lidou de início com essa história? Olha, eu não tenho, assim, um momento exato, né, depois que eu fui encontrada, nossa, eu fui sequestrada, não. Eu acho que essa percepção, ela foi acontecendo ao longo da minha vida. Sim. Eu sempre digo que na verdade, eu não vivia com esse peso, né, nossa, eu fui sequestrada. Não tinha noção, né? Não tinha noção. Eu tenho uma imagem, né, porque a imagem que está no jornal é do rompimento da minha sequestradora com a minha mãe, e aí eu, na verdade, rejeitando a minha mãe, um choro ali no jornal. Sim. E então aquela imagem eu fui só vê-la na vida adulta. Fui pesquisar sobre a minha vida. Eu sempre digo, né, quando as pessoas me perguntam, eu falo, olha, eu voltei ao meu passado, porque a vida adulta, a gente vai jogando alguma sujeira para debaixo do tapete. Quando a gente chega na vida adulta, vem aquele saldo, né? Aí eu falo, preciso olhar para trás. Eu sabia que eu havia sido sequestrada, porque as pessoas comentavam, né, ao meu redor, mas eu não carregava aquele peso de ter sido sequestrada, eu só vivia a minha vida. Só que aí chegou na vida adulta, eu falei, olha, eu tenho algumas feridas que eu preciso olhar, porque tá me incomodando. E aí, quando eu fui olhar para trás, eu falei, olha... Aí resgatei o jornal, eu pesquisei, né, no arquivo, né, no acervo do Globo, porque minha mãe meio que deixava esse jornal escondido. Aí eu achei ele no digital, e quando eu olhei aquele jornal, e toda vez que eu olho, eu tenho uma percepção diferente, cada idade.
E aí, então, acredito que ao longo da vida eu fui observando como foi acontecendo, mas de fato, falo, nossa, eu fui sequestrada, foi agora na vida adulta. Na minha infância... Que caiu a ficha, vamos dizer assim, Na minha né? infância toda eu não olhava para isso, eu não me via. Até porque eu até digo, se eu não tivesse o jornal, se eu não tivesse testemunha, se eu não tivesse as marcas e cicatrizes da minha perna de maus tratos, eu diria que essa história não aconteceu comigo, né? Não diria. Aí é claro, né? Como eu disse, na vida adulta eu falei, eu tenho algumas cicatrizes aí que tem um motivo e era da infância. Legal. Legal no sentido de que você, Não, sim, né, claro. foi superar e tal. Mas, assim, para quem está nos assistindo e não viu, né? Porque como é que eu lhe encontrei? Vou até comentar com as pessoas aqui. Eu encontrei a Lidiane lá na internet, no Instagram, em um outro Instagram, né? Um perfil que conta histórias de superação, histórias inspiradoras. E aí eu entrei em contato com ela e convidei para estar aqui hoje, porque o Elas Têm Poder, ele tem essa proposta de contar também histórias inspiradoras, né, de superação também, para que as mulheres que nos assistam entendam que é possível, né? A gente, por mais que a vida lhe apresente ali desafios, a gente consiga superar ou pelo menos caminhar, não paralisar, né, diante da vida, porque são coisas que realmente não se resolvem de um dia para a noite. Não mesmo. Mas que é possível quando a gente tem a consciência e quer também, né, fazer. Com certeza. E aí, conta um pouco pra gente desse período que você, né, foi encontrada, vamos dizer assim, porque como você era bebezinha, você tinha quantos meses? Um mês. Um mês. Um mês. Aí ficou de até 3 anos? 3 anos e 8 meses. Com essa outra mulher. Sim. A minha mãe, nesse período, ela morava num albergue, né? Uhum. Lá no Rio é um local onde as pessoas ficam de vulnerabilidade, Sim. não tem local para ir. E aí ela morava lá nesse albergue e a sequestradora também, nesse albergue. Uhum. E a minha mãe eu tinha um mês, né? Ela estava sem leite, a sequestradora, ela já tinha... Isso eu pesquisei tudo na vida adulta, Sim. né? E também está no jornal. Ela tinha acabado de perder alguns filhos, então ela disse à polícia que ela queria muito ser mãe. Aí viu naquele albergue a oportunidade de ser mãe. Aí ela me sequestrou numa dessas madrugadas. E aí eu fiquei com ela de 1 mês até 3 anos e 8 meses nas ruas, né? A polícia procurando. Tive uma pessoa muito importante também, que foi a patroa da minha mãe na época. Ela era empregada doméstica. Uhum. Ela também era secretária do prefeito. E aí, com essa investigação mais próxima, né? Você vê que demorou, né? De qualquer forma, né? 3 anos e 8 meses. Mas eu acredito que foi até por essa... Hoje em dia eu até agradeço muito a ela. Foi algo mais próximo, porque tinham muitas pessoas sequestradas também, crianças, né? Ela pegava o próprio carro, o carro dela particular, para me procurar nas ruas, na Lapa, na Glória. Isso ela me contou, né, recentemente. E aí eu fui encontrada. A polícia chegou e até a São Paulo me encontrar. E depois, no final, a gente foi encontrada no próprio Rio, lá em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A gente estava num galpão. E essa mulher, ela tinha só você de filha? A minha, Assim, a minha mãe é a sequestradora. sequestradora? Não, a sequestradora, ela não teve filho. Na verdade, ela Pois disse... ela só tinha... Ela lhe sequestrou e era só você, não Isso, tinha outras crianças. Não. Ela disse que a ideia dela era ser mãe, por isso que ela me sequestrou, ela não tinha outras crianças. Eu e ela. E aí, quando foi a polícia que chegou e encontrou? Foi a Polícia Civil do Rio. E ela resistiu? Ou... Não resistiu. Me entregou. Aí eu tava com as pernas enfaixadas, né? E aí perguntaram para ela falou que foi um acidente. Depois eu também, né? Na vida adulta eu investiguei, porque eu passei a vida toda acreditando que havia sido um acidente, né? Sim. E aí depois você tem uma percepção melhor, né? Eu lembro que eu fui analisando, fazendo uma espécie de perícia no meu corpo, né? Porque foram feridas com ferro de passar. Então tinha acabado de acontecer, tanto que estava em carne viva, né? E aí... Ela era usuária de droga, essas coisas? A mulher? Eu não posso dizer, né? Eu não lembro, não tenho certeza, mas ela morava nas ruas, né? Sim. Então, não sei. Mas a gente estava suja, né? Realmente maltrapilha, né? Não tava, a gente não estava... Não era bem cuidado. Não. A condição higiênica era zero. Sim. E aí, nisso das cicatrizes, do machucado... eu lembro que na vida adulta agora, eu tinha uns 27 anos. Eu lembro que foi muito marcante para mim. Que eu passei a vida toda assim, olhar para essa história e também eu falava... E no meu coração, na verdade, eu acreditava que ela era minha mãe. Sim. Tanto que eu e a minha mãe biológica, a gente não teve uma conexão exatamente por isso. Porque a figura da minha mãe é como se me tivesse tirado da minha mãe. Que ela é. Entendi. Que independente
dos maus tratos, né, e de tudo, eu só tinha ela como referência de pessoa no mundo, né? Então, quando eu cheguei na vida adulta, fui olhar minhas pernas e falei, deixa eu ver se realmente foi um acidente, né? Para eu também tirar essa história da minha cabeça, deixar ela nesse local aí de que isso não aconteceu. E aí eu olhei as minhas pernas e eu pensei, nossa, lá do lado direito, do lado esquerdo, na parte externa, interna da coxa, eu falei, um ferro de passar, ele passaria por acidente e acabaria, né? Mas você vê que foi realmente marcas muito pontuais. E aí eu lembro que nesse dia foi um dia bem difícil, né? Que você vê, depois de muito tempo, né? Eu olhei para minhas pernas e falei, não, realmente eu preciso ver que isso não foi um acidente, né? Aí você foi trabalhar em terapia, essas coisas? Pois é, eu nunca fui trabalhar na terapia pensando na minha história. Sim. Eu, depois de alguns relacionamentos, na verdade, tive um relacionamento amoroso e quando ele terminou, eu lembro que aquilo foi muito forte para mim. E aí eu falei, preciso observar, porque não é possível, essa pessoa não é tão importante na minha vida. E aí, quando eu fui na terapia, gente, eu já imaginava, né? Porque antes da terapia, eu busquei muito autoconhecimento, muito mesmo. Livros, vídeos, né? Hoje em dia a gente tem essa acesso, essa né? possibilidade, muita gente trazer o conhecimento. E aí, fui à terapia procurar isso, porque eu tava me sentindo de uma tristeza que era fora do meu normal. Sim. E aí, a gente pesquisando, né? Eu, a terapeuta, não sei o quê. Ela, olha, a sua forma de encontrar o amor é assim. E a rejeição, ela tá muito presente na sua vida. Então, a tendência é que cada relacionamento que termine, e você vai achar que é rejeição, você vai sempre aumentar isso. E aí, eu falei, eu já desconfiava, né? E aí foi isso. Eu procurei exatamente por esse ponto. E depois disso, eu fui me tratando mais, assim, eu mesmo, né? Livros e tal. Se entendendo mais, né? Isso, muito apegada à minha fé também. E assim, né? Tem dias que são muito difíceis ainda, né? Mas, assim, eu nunca fiquei, assim... Percebo que a tristeza tá chegando. E agora, com essa possibilidade de contar a minha história, isso... Acho que me ajuda até mais. Eu falo, cada vez uma que terapia eu conto, cada vez que conta, cada né? vez que eu conto, tá me ajudando bem mais. Muito bem. Lidiane, e com relação, a partir da hora que você foi encontrada, que você, enfim, começou a conviver com outros familiares, e aí entrou na escola e tal, você pensava em fazer, você sonhava em ser, né, da Marinha do Brasil, ou isso chegou de alguma forma? Como é que os pais falavam, né? Não sei se você teve contato com o pai depois, como foi depois que lhe encontraram? Que eu fui encontrada. Então, depois que eu fui encontrada, eu morei um pouquinho na casa da patroa da minha mãe, né? Que é a dona Dinéia. Então, fiquei um tempinho ali. Eu lembro do meu aniversário de 4 anos. Você vê, eu tenho poucas imagens ou quase nada do período das ruas. As imagens ruins eu quase não tenho. E esse aí eu não esqueço, foi bem marcante, do meu aniversário de 4 anos. Eu fiquei um tempinho ali, depois minha mãe parou de trabalhar para ela, voltamos de lá para a cidade da minha mãe. E em pouco tempo eu estava morando com uma tia paterna, né? Conversei com a minha mãe, ela disse que... Tudo na vida adulta, eu conversei. Ela disse que ela precisava trabalhar, eu precisava ficar com alguém. Fiquei com essa minha tia materna. Essa minha tia materna sofreu um acidente, fiquei com outra tia materna. Essa tia Deja, né? Que para mim é meu ponto de virada, assim. Foi o primeiro lar que eu tive... Um lar de verdade, com educação, disciplina, né? Rotina, né? Que a gente acredita que uma criança precisa ter. E aí, de 6 aos 12 anos, eu morei na Tia Deja. Primeiro dia de aula, eu lembro muito nitidamente também. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu digo que eu acho que foi a maneira que eu encontrei de me fazer relevante, né? Falei, estudando. Porque tinha o incentivo dela também, né? Mas, assim, quando você me perguntou se eu pensava em ser da Marinha, não pensava, não era um sonho. O que eu falo quando as pessoas me perguntam é que eu sabia, eu tinha necessidade de fazer alguma coisa, de vencer na vida. E aí eu me agarrei no estudo. Falei, não, preciso fazer alguma coisa por mim, ser relevante. E aí me pareceu o caminho mais correto. E aí na Tia Deja eu estudei esse período, de 6 aos 12 anos. Meu pai casou, aos 12 anos eu fui morar com ele. E eu continuei estudando, seguindo a minha vida normal. Fiz o fundamental, fiz o ensino médio, junto com o técnico, que depois... abriu meus olhos para aqueles concursos que eu fiz, tinha que ter um ensino médio técnico, né? E como eu já tinha essa especialização, procurei normalmente no Google, né? E aí eu vi que o concurso estava aberto, eu me encaixava em todas os pré-requisitos. Os pré-requisitos, né? Que era a idade e tudo. Fiz a prova. Assim, o pessoal perguntar se pensou na Marinha, era um sonho? Não era, mas eu digo assim, parece, né? Que era um destino, né? Ou, assim, eu tinha que realmente... As coisas têm acontecido na minha vida também. Tudo que eu passei, até antes e depois que eu entrei na Marinha, parece que tudo fez muito sentido. Para mim, é tudo conectado, né? Sim, então, nada é por acaso, né? Apesar de eu não era um sonho, mas parece que era um destino ter entrado na Marinha de verdade. Hoje eu
percebo isso com muita tranquilidade. Uhum. Aí eu fiz a prova, sem esperança nenhuma de passar também, porque era meu primeiro concurso, né? É o concurso de nível nacional. Eu não me sentia... Cheguei no Maracanã, era um mundo de gente, né? Para uma experiência, eu tinha 18 anos. E aí eu fiz a prova sem... Assim, vou fazer, né? Porque, assim, coragem eu tenho. Mas me preparada eu não me sentia. Mas eu lembro que eu tinha... Quando eu estudava, à noite, eu trabalhava já nessa época, consegui um emprego de telemarketing, aí eu estudava quando eu chegava à noite. E aí eu lembro que eu estudava, falei, nossa, é pouco tempo, talvez não dê certo. E aí toda vez que eu rejeitava essa ideia, eu achava que o sonho era muito grande para mim, porque eu sempre tive isso também, né, de... Olha, eu acho que eu tô sonhando... Acha que tá demais, eu né? sei, isso é um problema que eu também tive que tratar em terapia, porque, nossa, qualquer coisa era muita coisa para mim. Então, eu achava que esse sonho era um sonho muito distante, né? Entrar na Marinha. E quando eu rejeitava esses pensamentos, né, de... Poxa, já pensou se eu consigo, imagina, eu já tinha visto os vídeos, né, de formatura, achava muito lindo, né? Porque depois que eu fiz a prova, eu comecei a me inteirar, né? Pesquisei, não era tão fácil igual hoje, que a gente pergunta para alguém no Instagram, mas eu pesquisava, mandava e-mail para algumas militares, né? Sim. E aí, quando eu rejeitava esse sonho, tinha uma voz dentro de mim, né? Que hoje eu entendo que é o Espírito Santo e tal, Deus. E aí, já colocava essa imagem, eu fardada no campo. Olha aí, que legal. E eu rejeitava, né? Porque o medo, né? Falei, não, tô sonhando alto. Mas aí, quando aconteceu a aprovação, foi num sábado, assim, eu não tava esperando. Uma amiga chegou lá em casa, vamos olhar o resultado da prova. E eu tava sem esperança nenhuma. Passei. Quando eu olhei meu nome, aí... A minha vida, a partir daí, eu digo que foi uma virada mesmo. Porque primeiro que eu saí de casa, e quando você sai de casa, eu comecei a me conhecer, olhar para as minhas dores, né? Sim. Sozinha, porque eu tinha muitas percepções negativas também. Não tive um bom relacionamento, assim, boa parte da minha adolescência, com meu pai, com a minha família, foi um pouco turbulento. Sim. Então, quando eu saí de casa, eu pude olhar para mim, acreditar realmente nas palavras positivas que as pessoas diziam sobre mim, sobre o que eu sentia, e sair um pouco daquele ambiente. E a Marinha, ela me deu também a dignidade do meu salário, e eu comecei a alcançar e estar em outros locais que, para mim, eram impensáveis antes. Então, você morou com o seu pai... Dos 12 aos 18, que eu saí da Marinha. Eu entrei na Marinha com 18. Aí, quando passou no concurso, foi que saiu de casa. Isso, com 18 anos. Então, é muito importante, né? Você estava falando ali que, de qualquer forma, você se via e tal... Aí eu lembrei, né, que eu leio algumas coisas, assim, também de autoconhecimento, também Napoleão Hill, ele sempre fala da importância da visualização. Sim. Da gente visualizar, porque tudo acontece primeiro na mente, né? Então, tudo que existe, por exemplo, esse estúdio, ele começou primeiro na minha mente, né? Assim, tipo, a ideia e tal. Então, é muito importante a gente acreditar mesmo, porque tem gente que acha que isso é história, que isso é balela, mas não é. A gente fica até surpresa, de qualquer né? forma, você já tinha ali uma visão, né? E aí, quando você recebeu essa notícia, quando você se viu, né? Sei lá, o primeiro dia que você foi lá na Marinha do Brasil, que tipo de sentimento aflorou? Né? O que foi? Enfim, é muito interessante, né? Porque vem ali de toda essa tua história e aí, de repente, está em um lugar que é especial, né? Sim, Participar das Forças Armadas, traz um certo... A própria imagem, né, da pessoa fardada, eu, pelo menos, acho muito bonito. E é algo, assim, de respeito também, de poder, né? Então, como é que foi para você o primeiro dia que você chegou lá? Enfim, eu não tenho a menor ideia, porque eu nunca fui, né? Não, para mim também era um mundo muito novo, né? Não tinha experiência de militares, assim, na minha família. Então, para mim também era tudo muito novo. Eu costumo dizer que eu tenho um delay, né, para sentir as coisas. Eu vivo ali muito intensamente aquilo e penso sobre o que está acontecendo só depois de um tempo, né? E aí eu lembro que eu cheguei, para mim tudo era muito novo e eu mais uma vez assim, nossa, eu não acredito que eu estou pisando nesse campo, né, que eu visualizei e assim, muito grata a tudo que acontecia ali, tudo, né? E aí a gente percebe, né, que cada pessoa ela recebe o presente de uma maneira diferente. Para mim, aquilo ali era a melhor coisa que poderia estar acontecendo na minha vida. Eu estava saindo de casa, que era uma coisa que eu queria, eu pude sair. E saindo de uma maneira, Franci, que eu posso dizer... Eu estava passando um momento... Vitoriosa, né? Isso, e eu estava passando por um momento em que eu estava, assim... Eu não sei se é uma percepção minha, né? Mas eu acredito que sim, também eu já pensei muito sobre isso. Que as pessoas sempre tinham a impressão que eu ia falhar. Falhar, porque pela minha história, já acreditavam.
pessoa ou outra, não, a tia Deja não, ela sempre acreditou muito em mim. Mas eu percebi que sempre tinha um olhar assim, De não vai dar duvidar, certo. né? É. Então, a Marinha não foi só importante para eu ter o meu salário, ter uma dignidade, né? Assim, mas eu percebi que a partir daí, algumas pessoas próximas a mim mudou. Mudou a chave, não. Agora sim. Porque é isso. Talvez, é claro, eu poderia ter qualquer outro emprego, mas eu acho que quando eu ingressei na Marinha, mudou a percepção. Nossa, caramba, como é que ela passou? Eu nem vi ela estudando. Como é que. Eu lembro que uma pessoa perguntou assim pra mim, eu lembro até hoje, né? Mas vem cá, isso que você fez foi prova? Eu falei, sim. Eu percebi a dúvida, né? Mas é temporário? Eu falei, não, é de carreira. Olha aí. E aí eu, assim, respondi tranquilamente, mas eu percebia que eu sempre tinha, não, talvez ela fale. Então, para mim, aquilo foi muito melhor. Assim, muito melhor não. Foi um ponto que tirou daquela menina que foi sequestrada, que não tinha muito um valor. pouco de si, né? E isso eu digo que a Marinha até... Claro que eu fiz o concurso, né? Mas depois que a gente chega lá, você é mais um que tem que cumprir, né? O curso de formação, jurar a bandeira e tudo que o militar faz. Então, eu digo que a Marinha acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar. Porque aí você começa a ter responsabilidade, aí você tem serviço, tudo assim, meu Deus, armamento, uma coisa assim. Falei, gente... E aí você começa a perceber que você tem responsabilidade. Você vai amadurecendo, né? Legal. Conta pra gente como é o dia a dia, né? Assim que você chegou, os treinamentos, né? Como eram. Cansativo. E hoje, como é o dia a dia. Porque a gente sempre vê assim, mas não imagina realmente o que acontece. Sim. O curso de formação o que mais exige da gente, né? É mais cansativo, porque é sala de aula e campo, ordem unida, aula de tiro. Então, você tem que se formar ali, né? Foi em junho, me formei em dezembro, em 6 meses vou ter que se formar militar. Sim. E além de estudar, porque o estudo é muito importante, porque dependendo da sua nota, né? E educação física também. Sim. Então, dependendo da sua nota, no final do curso, você pode escolher para qual lugar, né? Dependendo das vagas, para onde você vai servir. Sim. Então, todo mundo estudava muito. Assim, para mim, foi eu gostava muito. Eu sempre gostei do coletivo, sempre gostei de estudar. Então, foi uma experiência. Fiz muitos amigos. Então, no curso de formação é dessa maneira. Depois, a gente... Acorda muito cedo. Muito cedo. A gente chama alvorada, né? Muito cedo junto com o galo. E aí, é isso. Acorda cedo, marchando, né? Estudando. É aquela rotina. Aí faz serviço braçal ou não? Também, né? No curso de formação faz serviço braçal, com certeza. No curso de formação tem escala, né? Tipo para testar a resistência da pessoa. Não, ali você também... A disciplina. E ali você meio que faz uma seleção, né? De quem realmente... Não. Porque tem pessoas que fazem essa preparação e depois desistem. Porque a gente tem uma semana de adaptação, né? Porque também, assim, dependendo... Eu para mim, obviamente, isso nunca foi nenhum problema, né? E eu percebo que na nossa formação tem muito isso. Você fazer algum serviço braçal, será que aquilo vai te diminuir? E tem gente, dependendo, não aceita, né? Não, isso aqui não é para mim e tal. Mas não, a gente sabe que aquilo dali é um período, é um teste, e a carreira ela é uma carreira de ascensão. E aí, tem pessoas que não, peraí, fere, né? Nunca foi meu caso. Porque para mim era bem tranquilo. Então, e essa é uma fase. E aí, hoje, então, você tem essa fase, aí você foi morar... Então, por isso, né? Depois tem o curso, eu tive uma boa colocação, uma nota boa, eu escolhi servir em São Pedro da Aldeia, que é a região dos lagos lá no Rio de Janeiro. Servi lá 5 anos. A minha formação é de TI, né? De tecnologia da informação. Então, eu fiquei nesse período lá trabalhando na informática mesmo, na base aérea naval de São Pedro da Aldeia. Consegui fazer um curso de aviação da Força Aérea Brasileira e fiquei 2 anos também trabalhando com plano de voo dentro da base. Depois eu me formei em sargento em 2015, voltei para o Rio, no mesmo local, para me formar. E desde então, de 2015 até os dias atuais, lá em São Pedro da Aldeia, eu fiz o curso de superior em sistemas de informação, continuei na área de tecnologia. E hoje em dia, desde 2015 até os dias atuais, agora estou em Brasília, mas continuo trabalhando com a área de informática. Porque esse concurso que eu prestei, ele é técnico, né? Sim. Então, a gente sempre vai trabalhar na nossa área técnica. Muito legal. E hoje, e lá na Marinha, o ambiente hoje para mulheres, né? Como é... porque tem todo um histórico aí, né? Como é que era antigamente, como é que está hoje. Uma menina, né? Uma mulher que esteja assistindo aqui, que queira ingressar. Conta um pouco pra gente como é que está hoje e o que vamos dizer assim, o que essa carreira pode oferecer, né, para as pessoas. Sim, atualmente a gente tem diversos quadros para diversas idades, né? Ensino médio, fundamental, superior, tem várias portas de entrada.
Eu tive a oportunidade de conhecer as pioneiras. A Marinha, das 3 Forças Armadas, ela é a força pioneira. Em 81, ela criou Corpo de Praças da Reserva da Marinha. 307 mulheres, né? Você imagina, né? Em 81, dentro das Forças Armadas. Conversei com elas pessoalmente, foi um grande desafio, né? Você imagina, um ambiente extremamente masculino. Hoje ainda, eu fiz uma pesquisa, das Forças Armadas, todas as mulheres são só 10%. E olha que Todas? É. Ainda tem muito pouco. É pouco, é. E olha que a gente está ingressando cada vez mais, né? Sim. Mas, no caso, a Marinha foi a pioneira e, recentemente, fuzileiras navais, coisas que não existiam. Nós temos a primeira oficial general, que é a contra-almirante Dalva, que foi em 2000... Não vou chutar o ano, né? Mas foi recente também. Então, assim, a Marinha, ela sempre tem sido a precursora nessa área do ingresso das mulheres. Mas eu acredito que a gente tem muita coisa para melhorar ainda, né? Sim. Porque a Marinha é só um extrato da sociedade, né? De homens e mulheres, né? Eu, particularmente, assim, eu nunca... Uma coisa ou outra, né? Que a gente, como mulher, sabe, com a sutileza, a gente sabe, né? Como estão nos vendo. Mas, assim, eu, por sempre estar em área muito técnica, nunca no campo, de fato, algumas missões ou outra, eu não senti... A coisa do preconceito? Não. A gente... Só nós mulheres sabemos o que sentimos, né? Mas nada exposto. Não, tem casos isolados, né? Com certeza, mas eu, particularmente, não. E aí, atualmente, você mora em Brasília. Moro em Vocês Brasília. ficam um tempo em um lugar e são transferidas ou pedem para ir para outro lugar? Como é? A sede da Marinha é o Rio de Janeiro, né? Então, todo mundo vai ter que passar uma época no Rio de Janeiro. Mas a Marinha está espalhada no Brasil todo, então, de vez em quando, acontece uma movimentação e é movimentado. Foi o que aconteceu comigo agora. Fui para Brasília, vou ficar um tempo, provavelmente volto para o Rio em algum momento. Tá. E aí, lá, vocês têm o horário... Como é que eu posso dizer? Comercial? Tipo, horário comercial de trabalho? A minha realidade é uma, mas a varia muito grande, aí depende, né? Depende do local, porque né? tem gente que está no navio, tem gente que está numa base aérea, tem gente que está fazendo operação anfíbia, tem gente que está em campos fuzileiros navais, então é muito amplo. Então, assim, a minha rotina é uma rotina administrativa. Eu trabalho no prédio, né? Na diretoria de pessoal da Marinha, que cuida da carreira, no caso agora dos civis, mas no Rio de Janeiro é dos militares. Então, é uma rotina era de 8 às 5, né? Mas a gente tem serviço, né? Que o serviço é aquele que a gente dá 24 horas, dependendo do armado, mas aí é um ambiente muito maior, né? A minha rotina atualmente é essa, né? De 9 às 5. Em Brasília, 1 hora a mais. E aí, tudo isso, toda essa tua vivência dentro da Marinha, a questão, eu acredito, de disciplina, né? De tantas coisas aí, foram te ajudando a ter mais autoconfiança. Com certeza. Enfim, acreditar mais em si. Absolutamente. Isso aí tem tido... E como foi a ideia de contar essa tua história lá no Instagram? Sim. Você, um dia, do nada, assim... Como é que... Conta aqui pra gente como é que foi isso de você realmente... Porque parece que você, no início, não falava disso com ninguém. Não falava. Inclusive, eu tenho amigos chateados comigo porque me conheciam a vida toda e não sabia que isso tinha acontecido comigo. Mas, assim, mais uma vez, né? As coisas vão acontecendo ao longo da vida. Eu sempre tive uma sensação que eu tinha que falar sobre a história. Sensação. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha vergonha da minha história. Porque você vai crescendo, você fala, por que eu vou contar isso? Um passado triste, de rua e tal. Talvez isso, inclusive... faça uma pessoa ter uma... Não querer ficar, não querer ser amiga, né? Alguma então, coisa assim. E eu falei, poxa, eu já tô tão bem, assim, colocada, eu tenho bons amigos e tal. Eu não vejo necessidade, não via minha necessidade mesmo. Sim. Só que eu tava sendo constantemente incomodada para contar a história. Era uma angústia, assim. Vinha essa vontade. De contar, mas assim... Aí eu falava, mas por quê? Eu também pensava sobre isso. E aí, depois de um tempo, né, que foi... Vai fazer 2 anos, na verdade. Morava em Niterói. E eu estava um dia, assim, falei, vou fazer um cabelo, vou fazer uma escova, uma hidratação. Passei, estava andando lá pelas ruas de Icaraí, entrei. Um salão, assim, muito bonito, que eu sempre olhei, achei, sabe, você bem tratada, olhei assim, bem cuidada. Aí as meninas me serviram bem, assim... Aí eu olhei aquilo, quando eu estava lavando o cabelo, aí eu comecei a ter um sentimento de gratidão. Eu sempre fui assim, mas naquele momento eu tive mais. Aí eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida. Eu falei, poxa, meu Deus, quem diria, né? Eu estar aqui, podendo estar nesse local, pagar com o meu dinheiro. Não tem como, né? Não ter um poder divino aí. E eu saí dali com muito sentimento de gratidão. E
saí dali e já tava assim, sabe, alegre, feliz. Sim. Eu já tava gravando vídeos mesmo, eu sempre gostei de falar na internet, mas sobre coisas aleatórias, né? Ah, Aí, nesse dia, eu peguei, gravei e questionei o público, perguntei, o que vocês acham que aconteceu comigo na infância? Aí fiz uma enquete. aham. Aí, todas as alternativas fui sequestrada, maus tratos, não sei o quê, botei 4, todas eram verdadeiras, na verdade, né? Sim. E aí, quando o pessoal viu o resultado, falou, não é possível. Algumas pessoas sabiam, outras não. E aí, aquilo virou uma... Eu percebi ali que as pessoas ficavam muito impressionadas. Eu, apesar de ter vivido essa história, eu não achava ela nada impressionante. Eu achava que ela era só mais uma Achava história. que ela era comum, né? Normal, pra mim não tinha nenhuma grande relevância. Mas nesse dia eu me senti com vontade de contar. E aí contei assim tranquilamente, não foi nem com dor, nem nada. E aí eu percebi essa necessidade das pessoas saberem mais. Eu falei, nossa, parece que essa história... as pessoas deram mais importância pra minha história do que eu. Sim. E aí, nisso, depois desse post, eu falei, vou fazer um no TikTok, que lá, né, dá pra você contar com mais tempo. Contei no TikTok, fiz bem amador, coloquei a manchete atrás de mim, assim, naquele no pano de fundo verde, Sim. né? Contei. E aí aí ela chegou a uma proporção um pouco maior, né? Mas nada demais também, só para os meus amigos ali do Instagram. E aí, umas amigas minhas, nossa, essa história é incrível. Meu Deus, como é que você não contou pra gente? E foi indo. Foi naturalmente, chegou na página de Razões para Acreditar. Sim. Que é a página que, né, conta histórias Sim. de superação. E aí eles me convidaram, falaram, você poderia contar pra gente uma história... A gente não contar, você contar a sua história, porque eles têm um quadro, né, que a pessoa conta a sua história. Sim. Esqueci o nome do quadro. E eu contei, mandei o vídeo pra eles, e aí a jornalista entrou em contato comigo, fiz. E aí esse vídeo que realmente ele chegou a um número, assim, acho que esse vídeo tem quase 1 milhão de visualizações, o primeiro. E eu contei, e aí foi aquela loucura, né, as pessoas entrando em contato comigo, de tudo, do Brasil e do mundo. Isso foi em dezembro? Foi. E aí deu aquela, né, deu uma diminuída. Tranquilizada. Aí a Marinha também não sabia, né? E aí chegou também na própria Marinha. E aí o Centro de Comunicação Estratégica da Marinha também entrou. Vamos gravar? Vamos. E aí também foi outro boom, né? Porque também é um vídeo que viralizou agora para o pessoal da Marinha e tal, no geral. E foi assim. E uma coisa muito importante, porque eu comecei assim, eu senti, eu fiz aquele ato de mostrar a minha história, mas obviamente eu não sabia, assim, as pessoas que me deram noção do tamanho da história. Sim, então é muito importante, só rapidinho aqui, você falando e eu pensando, que a nossa história, ela tem a importância, e às vezes por a gente já ter vivido, né? A gente passa tranquilamente. E um dia eu tinha uma mulher que ela ajuda outras pessoas a escrever livro. Eu estava assistindo um vídeo e ela dizendo, a sua história dá um livro, né? Você tem muita... na realidade, ela diz que a gente é uma enciclopédia. A gente tem vários livros dentro da gente. Sim. Né? Então, é até uma pergunta também que eu quero te fazer. Mas antes, agradecer, né? O Razões para Acreditar. Que foi através do Razões para Acreditar que eu encontrei você. Né? E até foi numa segunda vez, né? Que eles repostaram. Eles repostaram agora. Tem 1 mês ou 2 meses. 2 meses. Pra E mim aí, foi uma surpresa. E aí, lá na Marinha, quando souberam... você percebeu também que algumas pessoas, sei lá, também passaram a olhar para você de forma diferente? Sim, de uma maneira diferente, mas muito melhor, na verdade. Assim, é impressionante, né? Porque a gente é só mais um, né? Sim. Ali é um monte de gente e tal, Mas né? foi muito bom, porque o momento que eu contei foi um momento bom, que eu estou bem, assim, na vida, no geral. Não tá se vitimizando, Nossa, né? isso foi o que eu mais ouvi. Né? Dos meus superiores, né? Dos meus chefes diretos, da minha chefe direta na época, quando ela soube, né? Eu estava trabalhando com ela praticamente há mais de 5 anos. E quando ela soube, eu sempre fui assim... Essa pessoa, eu levo alegria, me ver triste é bem difícil, assim. Eu posso estar triste, mas eu não vou transparecer. E aí, quando ela soube, porque teve que passar para aprovação dela, teve todo um trâmite, né, do meu vídeo ser publicado. Quando ela soube, ela se emocionou. Ela, como é que eu nunca soube disso, Sayonara? Aí ela levou, né, pro nosso chefe, falou, olha... Queria parabenizar, porque a Sayonara, ela nunca usou essa história dela, né, para se vitimizar ou levar para o trabalho. Poxa, não sei o que. Não, pelo contrário. Então, acho que a maneira que foi levada, quando eu já estava, assim, estabelecida, 16 anos de carreira já. Então, quando essa história chegou, eu recebi muitos olhares de admiração. Né, sendo referência, de pessoas que eu nem imaginava. As pessoas me paravam no corredor, porque o vídeo foi publicado num sábado, né? Um vídeo também que tem quase 1 milhão de visualizações. Na segunda-feira, as pessoas me paravam para conversar, queriam tirar foto, né? E depois eu fiz outros vídeos institucionais para a Marinha também, né? Chamando as pessoas para a Marinha. Então, mudou para melhor, Legal. E essa coisa de não se vitimizar é algo que, pelo que eu entendi aqui, você contando toda a sua história,
que você não tem mesmo. Porque mesmo naquela época que você estava, né, foi sequestrada, ok. Aí começou a adolescência e tal, foi estudar, Sim. estudar do jeito que dava, né, foi trabalhar. Então, é uma mensagem muito legal da gente passar aqui, né, que você está aqui passando através da sua história, de que a vida, embora tenha esses desafios, mas se a gente encara, né, de uma forma mais, sei lá, vou fazer o que dá para eu fazer com os recursos que eu tenho, né, não vou ficar aqui chorando as pitangas, como a gente fala. Sim, sim. E a vida vai também te mostrando outras coisas, porque eu acredito que tudo é vibração. Então, aquilo que você vibra, você atrai. Por mais que você diz, eu nem acreditava tanto em mim e tal, mas você estava lá. Tava fazendo. Foi atrás do emprego, né? Foi estudar, né? Foi se inscrever no concurso. Então, são as ações, né? As nossas ações que fazem com que a gente realmente mude a nossa vida. Porque foi só um capítulo, né? O que eu ia fazer depois daqueles 4 anos só dependia de mim. Então, foi só uma parte, uma pequena parte, né? Então, hoje, por exemplo, se tem alguém aqui assistindo a gente, passando por alguma situação bem adversa, a gente sabe que, né, tem várias. O que você poderia deixar como principal, vamos dizer, lição, sei lá, sugestão para essa pessoa, até em cima da sua própria história? Né? Uma pessoa, sei lá, que não acredita em si ou que diz, isso é muito grande, está muito grande esse problema. Sim. Inclusive, a dimensão que a minha história tomou, ela me fez perceber isso, que talvez o meu propósito seja realmente contar minha história para ajudar as pessoas, porque eu não tinha noção. Quando essa história viralizou, a minha caixa, né, do direct virou uma loucura. Sim. E eu percebia que muitas pessoas passavam por muitas coisas. E aí, elas vinham me relatar que, poxa, você salvou meu dia. Poxa, esse vídeo eu fiz uma oração, esse vídeo veio. Eu reclamando por tão pouco, eu passei por nada disso. E gente que falou, vou voltar a estudar. Eu tive gente que falou que estava pensando no pior sobre a sua vida e teve uma luz. Então, quando toda vez que eu vou falar sobre a minha história, eu sempre peço a Deus um direcionamento para que ele atinja realmente as pessoas certas. E assim, cada vez mais eu tenho percebido isso. Então, me parece, né, que apesar de ser uma história assim com um início difícil, foi uma história que tem um propósito, né? Porque eu tô todo dia tentando vencer ainda, né? Mas assim, a gente parava para pensar em tudo que aconteceu, eu venci. E a partir de agora, eu conto a minha história com o propósito de fazer com que as pessoas vençam também. Sim. E deixa eu te falar, se você olha para a criança, né? Que, por exemplo, a menina lá de 4 anos de idade, que chegou na casa de uma tia. Né? Era tia na época? A primeira pessoa que foi morar foi a minha tia. Se você se encontrasse com essa menina hoje, né? O que você iria falar para ela? Você lembra de alguma coisa? Porque eu quase não lembro, eu com 4 anos, assim, o que eu sentia. Eu lembro pouquíssimo também. Mas, assim, o que você poderia falar para essa menina hoje? Eu acredito que essa menina, ela tá muito orgulhosa, né? né? Da mulher. Com certeza. Eu me tornei e ela me ajudou também a chegar até aqui, né? Por muito tempo, eu fiquei rejeitando essa menina, mas, como eu te falei, na vida adulta, eu peguei e falei, eu preciso cuidar dessa menina, porque ela talvez tenha sido mais forte que eu, né? De ter passado por tudo isso. Então, eu diria, olha, nós conseguimos, nós vencemos, obrigada. Tá tudo bem, né? Tudo bem, obrigada por não desistir da gente. Que bom. E é isso, essa mensagem é muito importante, muito poderosa, porque quando a gente vê alguém que passou por uma situação tão desafiadora como você, aqui, né, feliz, bem, com os seus problemas que todo mundo tem, né, normal, mas assim, mostrando essa superação, isso traz uma luz para quem está realmente assistindo. E você pensa em escrever um livro? Sim, já está escrevendo o livro? Já está escrito, graças a Deus. Terminei agora, dia 20 de outubro, né? Terminei, finalizei. Eu vim escrevendo, e foi exatamente o que você falou. Como eu não acreditava muito na minha história. Hoje não, hoje eu já falo da minha história sabendo que ela tem poder, né? Sim. E é de uma maneira intencional. Mas quando essa história surgiu, muitas pessoas me procuraram e falaram que você precisa criar um livro, você precisa escrever um livro. Até porque a gente quer mais detalhes e tal. Então, as pessoas me pediram um livro. Aí eu falei, tá. E aí, para mim, foi um desafio maravilhoso. Eu sempre gostei de escrever, mas nunca pensei em escrever um livro sobre a minha vida. E eu escrevi, comecei
tem um ano, e aí me trouxe muitas dores, Sim. obviamente, né? Porque escrever é diferente de falar. É verdade. E aí eu tive muitas dores, e com essas dores eu parava um pouco e falei, não, vou fazer. O editor entrou em contato comigo de novo, eu falei, não, vamos fazer. Ele me deu meu tempo, e aí terminei. E a nossa intenção é fazer o lançamento ainda esse ano. Porque ainda está no período da diagramação, da edição, mas já está tudo escrito. Ah, pois avise aqui. Sim, Vai lançar em Brasília? Pretendo lançar em Rio e Brasília, né? Ah, tá. São pretensões, mas no Rio, porque as pessoas, a minha família, meus Já amigos são de conhece lá. mais gente mas lá. Brasília também, que eu tenho muita gente. Então, essa muito bem. é a minha intenção. Muito bem. Então, eu te peço licença agora para falar das marcas que nos apoiam nesse episódio de hoje. Né? Então, vou falar aqui da primeira marca, que é o Fert Escova Teresina, né? Sim. Que você foi lá hoje, muito cedo, né? Ajeitar lá, fazer seu coque. Cabelo e make. Cabelo e make. Então, agradecer aí a parceria da Fert Escova, que está aqui com a gente hoje. Se você quiser conhecer, né? É uma unidade aqui em Teresina. Então, se você quiser conhecer, você aponta o seu celular para o QR Code, que vai aparecer aí na tela, para marcar o seu horário lá na Fert Escova. E a gente aqui do Elas Tem Poder agradece bastante aí o acolhimento, né? Toda a receptividade que a Fert Escova teve. Sim, foi muito Quando eu atenciosos. contei, né, que vinha essa ilustre aqui para o podcast, eles logo disseram, não, tudo bem, é maravilhoso e tal. Então, agradecer bastante a Fert Escova por essa parceria. Então, vamos lá. Vamos continuar sua história. E, Lidiane, como mulher, você acredita que tenham essa coisa da maternidade, né? Porque é algo que você não é mãe, mas você teve essa questão, duas mães, né? De qualquer forma e tal. Como você vê essa questão da maternidade, de uma mulher cuidar de outra mulher, né? De outra mãe? O que para você, como filha, né? O que que faltou? O que foi bom? Teve alguma coisa boa? Né? Porque é importante a gente falar, porque quer queira, quer não, né? É através de uma mãe que Sim. a gente chega no mundo ou que a gente é cuidada, né? Então, é algo que é importante a gente também conversar. Claro. E aí não tem como a gente não conversar sobre isso, né? Até porque o centro da minha história rola em relação a isso. Duas mulheres, né? Uma querendo ser mãe e a outra, de fato, que era minha mãe. Eu escrevi até um capítulo sobre mãe, né? Sim. Ficou mais genérico, né? Assim, mãe. Mas no capítulo eu conto sobre essa ideia de duas mães, Pois né? é. E eu finalizo dizendo que eu tinha duas mães, mas no fim não tive nenhuma, né? Verdade. Infelizmente foi o que aconteceu. Porque essa primeira mãe que eu, né, fui criada e tal, dessa maneira, né? Ela tinha as questões dela, ela queria ser mãe, mas não foi a... Não soube, né? Ela tinha, obviamente, questões, com certeza, para serem resolvidas. Sim. E a minha mãe, de fato, a biológica, que me trouxe ao mundo, é uma questão, assim, que hoje em dia eu já carrego com... já passei muito tempo tentando entender. Hoje eu já estou no caminho do perdão. Ela mora onde? Ou... Não, hoje em dia ela continua morando na mesma cidade que a gente foi encontrada. Aliás, que a gente foi encontrada não, porque nós fomos morar após eu ser encontrada, né? Que é lá em Queimados, na Baixada Fluminense, no Rio. Ela mora lá, ela é até próxima da minha família, do meu pai. Ela é muito amiga dessa minha tia que criou pela primeira vez. Sim. Então, assim, mas eu passei a vida toda me questionando, me perguntando, porque... A vida toda não, na vida adulta, né? A parte da... Na juventude eu só vivia mesmo. Sim. Tentava fazer o meu melhor ali. Mas quando veio a vida adulta, eu pensei, chegava os dias das mães, eu ficava um pouco triste. E aí eu questionava, poxa, né? Minha mãe tá viva e a gente... ao mesmo tempo que eu procurei saber sobre a minha história, eu falei, poxa, no jornal, tudo aqui diz que ela me buscou, ela me procurou tanto. Então, na minha cabeça, não fazia muito sentido ela ter me procurado 4 anos e quando ela teve a oportunidade de estar comigo, a gente não ter vivido ficou junto. Na minha cabeça não fazia sentido. Então, 2021, eu procurei para poder conversar, né? E ela apresentou as questões dela, que a gente não conseguiu, né, ter essa... Porque eu vim O vínculo, né? O vínculo. É claro que eu queria que ela buscasse esse vínculo, né? Sim. Porque era a função Filho dela. quer isso de uma mãe, né? E até porque eu era nova, eu era uma criança, né? Então, quem tinha que forçar o vínculo era ela. Sim. Até porque eu já estava com a cabeça que... Ela teve outros filhos? Teve, eu tenho mais 4 irmãos. Sim, ela... Na verdade, nessa época, eu já era caçula, né? Você conhece os outros irmãos? Conheço todos. A gente não tem uma relação muito próxima, mas passei, assim, na infância, adolescência, conheço todos. E eu fiquei, obviamente, né,
aquilo não saía do meu coração, assim, as justificativas delas foram delas, mas depois eu fui procurar mais sobre a história dela, é uma história também, assim, muito sofrida, de muitos abandonos também, assim, eu acredito, e não é clichê, realmente eu acredito que ela fez o que ela pôde, e quando ela me deixou com outras pessoas, e na verdade, esse momento que está acontecendo aqui, só aconteceu porque eu fui criada por outras pessoas, eu não tenho dúvida disso, meu destino mudou, né, porque eu sei como era a criação que seria com ela, e a criação que foi com essa minha tia, então, tanto que eu sou a filha que, querendo ou não, né, teve um destino diferente. Sim, que bom. Então, assim, consciente ou inconsciente, ela deu o melhor para que eu chegasse aqui. Mas, assim, aí eu tive a tia Deja, tive a Nildete também, que depois ela foi ser minha madrasta. Eram pessoas que representaram um papel feminino de mãe. Mas, assim, esse sentimento de mãe por completo, porque eu olho para as minhas amigas, né? Sim, eu não digo a relação de mãe e não é nem filha, inveja, mas eu sempre observo e automaticamente as mães, mesmo sem saber da minha história, elas me acolhem. Parece que é uma... Te adotam, né? Me adotam. É impressionante. Mulheres que eu trabalho também, é impressionante. Então, eu acho que é essa. Eu já fico até buscando esse vínculo, né? Então, não acredito que eu tive tive 2 mães, mas não tive todo esse... Não teve a vivência de tudo que a gente vive com uma mãe, né? Eu, pelo menos, algumas coisas. Sim, eu tenho um irmão de 4 anos, né? Aliás, ele tinha 4 anos na época que eu comecei a observar. Falei, deixa eu olhar o que eu passei na infância, como é que é uma relação. Eu fiz dele uma experiência. Quando ele nasceu, o filho do meu pai com a minha madrasta. Sim. Quando ele nasceu, o Rodrigo foi observando, ele crescendo. E ali eu falava... Aí eu sentia muita dor. Falei, caramba, eu passei por isso com 1 mês, eu passei com isso 4 anos. Eu não tinha noção de quanto criança eu era, de tão nova. Sim. E aí fui olhando, né? Mas observando tudo assim com um olhar de, caramba, eu poderia ter tido isso, né? E tal, não tive. Mas, enfim, uma né? falta, né? Uma falta. Mas hoje eu sou minha mãe, né? É muito interessante e, ao mesmo tempo, a maneira... A gente tem que encontrar uma maneira né, de lidar com algumas situações da vida que aconteceram, não tem como voltar atrás, né? Mas é o que a gente faz daqui para frente. A gente não escolhe, né? Mas... É importante. E você tem vontade de ser mãe? Tenho sim. Ainda tem planos de Ainda ter tenho. filhos, né? Assim, eu passei muito tempo sem nem pensar nisso. Não era uma possibilidade. Porque eu tava, acho que, na correria de... Sim. Ai, vamos lá, vou me afirmar nesse mundo, né? E aí depois a gente... Passa um tempo, falei, nossa, acho que eu já me afirmei demais, né? Eu preciso pensar nisso. Mas eu tinha muito medo também, né? Sim. Mas hoje eu penso que eu poderia, da maneira que eu estou, e eu penso que tudo que me foi negado, eu poderia dar para esse filho, tentar fazer o meu melhor. Eu acho que também seria uma maneira de resgatar o que eu não tive. Eu penso nisso, né? Pois que bom. Em breve, quem sabe, né? A gente vai receber a notícia aí. Tomara. Mas é importante demais. É algo que sustenta, né, a gente na vida, essa relação. Eu acho que... Acredito, não sou mãe, mas eu acho que dá mais força, um propósito, né? Você saber que tem uma vida que ali depende de você. Eu acho que dá mais forças para você continuar. Porque quando a gente está muito sozinho, a gente está ali fazendo nossas coisas, querendo trabalhar, estudar, mas assim... Agora, eu acredito que esse meu propósito de falar da minha história está muito íntimo, né? Eu estou muito ligada a isso. E o filho... na realidade, o livro é o primeiro filho, né? Sim. Eu já escrevi um livro e eu sentia isso, né? O livro, ele é o teu primeiro filho. É impressionante a sensação. Né? Tá gestando aí o primeiro filho. É verdade. E é muito legal. E também deixar para a história, né? Deixar ali a tua história gravada ali, um legado. Assim como essa história que a gente está contando aqui. Sim. Então, eu vou até aproveitar agora e pedir a você que está assistindo, se você está gostando dessa história, se te tocou de alguma forma, se você, sei lá, conhece alguém que poderia ser ajudado por essa história, compartilha, deixa aí uma pergunta, depois a Lidiane, né, pode responder, ou deixa um comentário, qual foi a parte que mais te tocou. Isso é muito importante para que esse episódio consiga chegar para mais gente, né? Porque tem que ter ali uma interação humana, né? Ou um curtida, ou um comentário, um compartilhamento, para que essa história vá para mais longe, porque o propósito do Elas Têm Poder também é esse, né? Dar visibilidade, dar voz às mulheres. E como é bom hoje a tecnologia, né? A gente poder gravar isso aqui e ficar para o mundo. E lá na frente, um dia, né? Sua filha ou seu filho assistir, né? Os netos, enfim... Então, é muito legal. Sayonara, eu queria também te perguntar sobre essa questão do desafio, né? A sua vida já tem sido, né, um desafio. Tem mesmo. Então,
como é que você lida quando algo não acontece hoje, né? Hoje, depois de adulto, quando algo acontece que saiu fora do planejado ou do esperado. Como você lida com frustrações mesmo? Engraçado, eu sempre tive... A vida também moderna vai deixando a gente mais ansiosa, eu Sim. acredito. Mas eu sempre tive uma certeza que ia dar certo. Em seguida. Sim. Algo assim, não sei dar nome, né? Mas eu sempre tive isso. E ao longo da vida, quando as coisas... A gente tem frustração, né? Todo Sim. mundo tem. Mas eu acredito, Franci, que... Não é que eu sou mais forte que alguém ou mais resiliente, não. Mas as coisas... Eu escrevi até no livro uma parte que eu sempre ficava... Eu até tinha cuidado porque eu ficava muito sempre incomodada, impressionada quando eu via as pessoas reclamando por muito pouco. Aquilo me deixava... Eu falei, nossa, mas por que tá reclamando por isso? É tão fácil de passar. Mas aí eu não me dava conta que a minha história tinha me feito daquela maneira. Sim. Então, aquelas pessoas ali, elas estavam naquele momento porque elas talvez não tinham uma casca ainda, né? E aí eu já estava com 4 anos com uma casca muito dura. Então, hoje em dia, tem que ser algo muito forte, assim, algo assim que realmente abale as minhas estruturas, porque eu penso, isso vai ser resolvido de alguma forma ou de outra, né? Eu me abalo também, eu fico triste, penso nas soluções, mas eu percebo que eu não perco como eu posso dizer, o chão. Não perco o chão. Eu sei que penso, já passei por algumas coisas muito mais difíceis, mesmo que quando eu falo, será que eu consigo? Aí eu lembro exatamente daquela menina. Eu falo, gente, se aquela menina conseguiu, imagina hoje, eu com tantos recursos, né? Exatamente. Eu vou conseguir. Então, eu sofro, eu passo também, mas eu acredito que eu passo com um pouco mais de tranquilidade. Infelizmente, né? A minha história aconteceu dessa maneira, mas se a gente pode tirar algo positivo disso, é porque eu tinha que estar preparada. Te tornou mais resiliente, né? Então, de alguma forma, né? De alguma forma é necessário... Te ajudou, né? De alguma forma é necessário que eu me tornasse forte na vida adulta. E isso aí é um gancho legal para a gente até falar sobre a juventude mesmo, né? Que existe até brincadeiras falando, é geração Nutella e tal, verdade. Né? Então, às vezes, eu não sei se por conta de tantas facilidades mesmo da vida hoje, até quem tem menos recurso financeiro hoje tem uma vida ainda, vamos dizer, mais fácil do que lá muitos anos atrás. Então, a natureza, ela também dá muito isso pra gente, né? A coisa da resiliência. Sim. Uma árvore, para ela ficar enorme, tem uma sementinha que fica ali na terra, na escuridão, aí depois ela tem que ter força para romper ali a terra, né? E vai crescendo. E eu acredito que a gente, um pouco de dificuldade, né? Assim, de desafio mesmo, é positivo. Acaba forjando a gente. E as pessoas hoje em dia, qualquer coisinha, vou desistir, né? Vou não sei o quê. E aí tem pessoas que dizem, mas não diga isso, cada um tem sua dor. Sim. Ok, cada um tem sua dor. Mas será que não está também mole demais, né? Como você fala. Mole demais, assim, qualquer coisinha tô ali desistindo, qualquer coisinha tô... Então, é importante a gente se espelhar. Eu sempre gostei de ler biografias, de assistir filme que é baseado em vida real, exatamente para eu me fortalecer através daquelas histórias. Sim. Imaginar, mas essa pessoa conseguiu isso, então eu vou conseguir de alguma forma, né? Então, é muito importante a gente contar realmente, né, a nossa história, você contar a sua história. E eu tenho certeza que é algo que vai muito longe, né? E que muitas pessoas vão ser beneficiadas aí, né? Foi isso que aconteceu comigo, né? Impressionante. Eu fiquei bem impressionada quando eu via pessoas falando no meu Instagram que a minha história é uma história inspiradora e que fez ela mudar a percepção da vida. É que a gente fala, né? De filmes e livros, eu também sou assim. Eu leio muitas biografias, né? Exatamente por isso. Falei, caramba, você se inspira, né? Sim. E estar nesse lugar agora inspirando as pessoas, principalmente mulheres, né? Muitas pessoas, por isso que esse podcast faz muito sentido na minha vida. Sim. Porque na minha caixa de... acho que as mulheres também falam mais das dores, né? Sim. E aí, diversas dores de diversas mulheres, seja como filha, mãe, esposa. E aí, quando essas mulheres... Eu acessei, né, a dor dessas mulheres, para mim, falei, cara, foi muito incrível, realmente. E quando eu entrei em contato... Gente, quanto tempo tem aí de gravação? Porque eu acho que tá errado ali, não tá, não? Sim. Tá. Quando
quando eu entrei em contato, que eu mandei o link. Até uma pesquisa aqui agora. Quando você viu, qual foi a ideia que veio na sua cabeça, o que você sentiu? O que você viu ali no Elas Têm Poder quando eu mandei o link? Ah, eu adorei. Né? Gostou? Eu adorei, porque... Não, eu já olhei, na verdade, eu já gostei da cor, né? A cor me chamou a atenção, achei muito bem feito. E o nome, né? Elas Têm Poder. E aí, eu já estava me vendo nesse local, né? Eu falei, poxa, um podcast, né? Que as mulheres falam, que mostra o seu poder de diversas áreas. E eu ter sido vista, né? E como já estava acontecendo isso na minha vida, aquilo só ratificou que eu tenho esse propósito, que eu tenho... Na verdade, é realmente esse dever de mostrar para outras mulheres que a gente tem poder. Que é possível, que sim, que o poder está na gente. E se a gente também, no meu caso, veio com poucas armas, umas cartas um pouco ruins, né, no jogo, e a gente consegue mudar a nossa história e mostrar que o poder está dentro da gente mesmo. E para chamar uma menina, uma mulher, sei lá, que esteja aqui assistindo, para ir para a Marinha, ou para as Forças Armadas como um todo, geral, né, no geral, o que você diria para essa mulher, para essa menina? Né, por que é bom participar das Forças Armadas? Eu reencontrei a minha força, né? Porque o nome é Forças Armadas, né? Então foi uma instituição que me trouxe, além do que eu disse, né? O meu autorrespeito, né? Eu entender que eu era valiosa, que eu era importante, que o meu trabalho era relevante. E por ser um ambiente de mais disciplina, ele só mostrou que eu precisava ser mais forte ainda. Então, mais que isso, mostrar que a mulher, na Marinha, ela tem espaço, né? Na Marinha, em qualquer outras Forças Armadas. E o olhar feminino dentro das Forças Armadas, ele é muito importante. Importante, relevante, é necessário. Necessário. Né? Porque a gente está num mundo em construção ainda. E todas as portas estão abertas hoje em dia, né? Hoje em dia tem para quem quer ser combatente, tem a que quer ser técnica, pedagoga, médica, dentista, todas as áreas. E eu vejo muito isso, no segundo vídeo, quando a minha história já viralizou com eu fardada, mães das meninas, as meninas entrando em contato comigo. Poxa, eu acho lindo. E é uma coisa que eu também não tinha noção que as pessoas gostavam tanto ainda, né? E aí eu percebi que é uma coisa que muitas meninas querem. Então, se vocês querem, nós temos até uma campanha, né? Vem pra Marinha, que eu até participei. A Marinha está muito engajada em chamar todas as pessoas. Qualquer nível de formação, qualquer idade. A gente tem uma página no Instagram que exatamente Vem pra Marinha, que lá tem todas as informações dos concursos. E continua sendo, né? É força para homens e mulheres. As mulheres podem ocupar qualquer espaço hoje dentro da Marinha. Legal. E a gente vai deixar o link aí na descrição do vídeo para as meninas que quiserem, né, entrar. Porque enquanto você falava, eu estava aqui lembrando. No mundo, né, que a gente vive hoje, de tanta, às vezes, futilidade, né, de tantas meninas, às vezes, muito inteligentes, bonitas, até se prostituindo. Ou... eu vou ganhar dinheiro rebolando no TikTok, né? E tudo mais. E você tá falando aí de uma carreira que é uma carreira bonita, que é uma carreira que também ensina, né? Disciplina, valores. Que você olha uma mulher do jeito que você tá hoje aqui fardada, passa essa coisa do respeito, né? É muito bonito. Coisas que hoje, nesse mundão que a gente vive, às vezes está ficando muito despercebido. Porque, infelizmente, a mídia como um todo, né, ele às vezes valoriza mais o que é bobagem, né, o que não vai trazer nenhum valor para a tua vida. Valores é uma coisa importante. Os valores são algo que a gente, né, constrói, é como o alicerce, né, de uma casa. Então, os valores que se aprende lá, você pode até falar um pouco para a gente aqui do seu dia a dia lá, dessa questão de valores. É que eu lembrei disso, porque eu tinha lido uma frase uma época, porque, assim, eu tive essa infância na Tia Deja, aprendi muitas coisas ali, acho que foi a melhor parte da minha vida, de fato. Mas, assim, muitas coisas eu tive que aprender sozinha. Alguns valores não foram tão bem passados, eu não tive isso, né? Então, quando eu falo que quando eu entrei na Marinha, eu tive que aprender muitos valores ali. E assim, para mim, foi ótimo, né? Por isso que eu digo que eu sou grata realmente, né? A minha gratidão talvez seja um pouco diferente. Porque talvez, se eu não tivesse... Por isso que eu falo que é destino, né?
Aham. Se eu não tivesse entrado ali, talvez eu pudesse me perder no mundo. Sim. Porque eu já estava numa fase... Eu sempre tive uma cabeça, assim, muito focada no que eu queria. Mas se a gente passa por um momento difícil, a gente não sabe o que pode fazer. Ainda mais com tantas marcas. Isso. E quando eu entrei, eu olhei aquilo e falei, não, esse é o rumo certo. E aí você Olha aí. aprende muitos valores. É o E que foi você muito falou. importante, porque você tinha 18 anos, né? Sim, eu estava num momento, Então, era assim, bem difícil, bem difícil. Um momento ali bem Foi uma benção. crucial, Foi, né? Para exatamente. entrar e para não se perder. Exatamente. Porque, infelizmente, hoje é isso. É muita facilidade. Ah, não, eu vou fazer isso bem que eu vou ganhar dinheiro rápido. Com 18 e tal. anos, né? Outra cabeça, nem se compara. E é muito importante mesmo. Pois parabéns por toda a sua história. Não sei se você está lembrando aí de alguma coisa que a gente não falou. Até deixei umas coisas anotadas aqui. Mas eu acho que o básico, assim, né? Que é essa força que a sua história passa. Essa coisa de não desistir de si mesma. De acreditar. Sim. Mas, infelizmente, o ser humano é muito assim, precisa da validação externa. Então, eu acredito que quando você passou no concurso, que as pessoas começaram já a lhe olhar de outro jeito, você também aqui dentro começou a, Sim. né, a se empoderar mais, né? Foi. Aliás, eu não cheguei nesse momento, não foi do nada, né? Eu lembro que eu participei de um podcast e aí o host perguntou, e essa segurança? Eu falei, não, essa segurança ela foi criada ao longo da vida. Construída, né? Aí o outro disse, nossa, mas eu não acredito que você era insegura. Eu falei, com certeza, era demais. E aí toda a minha vida, história me trouxe aqui. E o fato das pessoas terem falado comigo, né, depois dos vídeos, me deu realmente esse empoderamento para eu falar da minha história. Eu não acreditava, né? Como eu te disse. Então, as pessoas que me trouxeram até aqui também, né? A gente precisa ver um resultado A gente não se... para realmente reconhecer, né, o Nosso poder, valor. o nosso valor e tal. É isso, eu também tenho hora que eu me pego assim, meu Deus, mas aí a gente fica às vezes querendo, né, muito mais resultado e tal. Sim. Mas entender que dentro da gente já existe essa força. Já, só né? precisa Aquela menina já tinha esse poder, né, lá dentro dela. Mas aí, lógico, a gente precisa estar num ambiente adequado. Favorável. E que bom que você conseguiu, né? Ter, de alguma forma, algumas pessoas ali que ajudou. E depois a Marinha para lhe dar esse... né? Tava tudo conectado. Esse ambiente aí para florescer, né? Para crescer. E a gente sempre faz uma pergunta para as mulheres que vêm aqui, né? Qual é o seu superpoder? Dentro, se vem de lá para cá, né? Tudo isso que você já viveu e tal. Então, se você pudesse destacar uma característica, sei lá, uma habilidade, qual é esse superpoder? Eu acredito que o meu superpoder é não desistir. Com certeza. Porque tudo que foi acontecendo na minha vida, não só a fase inicial, muitas vezes a minha mente ela me dizia que eu precisava desistir de muitas coisas. E, de alguma forma, eu não desistia. Então, algo muito assim íntimo me fez não parar. Então, meu superpoder é não desistir. Muito bem. E você tem uma mulher, assim, que você olha, ou que você conhece pessoalmente, ou que, né, do mundo, que você vê essa mulher como um exemplo de uma mulher poderosa? E por quê? Minha tia Deja que me criou. Porque ela foi a primeira referência, né, de lar, de verdade. Porque, como eu sempre conto, eu não me sentia pertencente a nenhum lar. Então, aquele lar ali me deu pertencimento. Aprendi a ler ali, brincar, ter paz, tranquilidade para ter uma vida de criança comum. E ela é uma mulher que já tinha 2 filhos. Nessa mesma casa criava eu, mais 5 pessoas. Então, ela foi mãe de muitas, além dos filhos dela biológicos. Então, ela mudou o destino de muita gente. Então, para mim, referência de mulher na Terra, com certeza, ela ainda é viva, graças a Deus. Mora lá no Rio. Mora lá no Rio. E você sempre tem contato Estive com ela agora eu fui pro Rio no início do mês. Eu estive lá na casa dela, a gente sempre se fala. Ela não é referência só para mim, é referência para toda a nossa família mesmo. Legal. Então, ela é irmã de Na verdade, pai ou de ela mãe? é tia do meu pai. Tá. Tia-avó. Eu acho que é tia-avó que chama, na verdade, né? ela é casada com o tio do meu pai. Ela nem tem o nosso sangue, de fato, né? Ela casou com o tio do meu pai. Legal. Então, Sayonara, eu quero te agradecer muito, né, pela disponibilidade de ter saído lá de Brasília para vir para cá. Foi um prazer. Só para gravar, né? O Elas Têm Poder. Viu, gente? A gente tá com poder. A gente tá trazendo uma mulher poderosa aqui. Mas, assim, agradecer muito, dizer que a sua história realmente é muito importante. Nos enche também de esperança, né? De que a gente consegue, né? Se a gente buscar ali as pessoas certas, né? Os caminhos certos.
essa coisa dos valores que hoje é tão importante que a gente fale, num mundo onde tem tantas facilidades, onde, infelizmente, a juventude, grande parte, né, está meio perdida, está com referências totalmente erradas. É o que a internet traz, né? Referências ruins também. Referências muito ruins. Então, assim, saber que existem mulheres como você, que estão aí, né, contando essa história de superação, que estão numa carreira tão bonita como a Marinha. Então, só alegra a gente e faz a gente acreditar que ainda existe, né, jeito aqui para esse mundo. Não, que a com gente certeza. que a gente pode aí seguir, né, acreditando naquilo que nunca caiu de moda, né, que são os valores mesmo que até Jesus nos ensinou, não é? Enfim, são as coisas que realmente são certas de se fazer, independente da gente estar com um monte de gente olhando a gente ou a gente estar sozinha. Então, é nisso que eu acredito também. E agradecer, desejar a você mais sucesso. Com certeza, assim, o livro vai ser um sucesso. Se eu puder, eu vou estar lá no dia desse lançamento desse livro. Vou ficar feliz. Né? Porque é outra coisa também que eu amo, é livro. E eu acho que a gente tem que escrever mesmo. E é até, um dia eu me peguei assim, é até um egoísmo, às vezes, a gente não contar. Foi o né? que me disseram. Não é? Foi o que me disseram. Me convenceram falando exatamente isso. Porque pode ajudar tanta gente, né? E eu escrevi cada linha pensando exatamente nisso. Que eu sempre fiz um desfecho, né? Contava a história, mas o desfecho era sempre com um desfecho saudável sobre aquela parte da minha história. O meu livro foi muito bem pensado em ajudar as pessoas mesmo. Maravilha. Então, fica aqui agora esse espaço para você falar o que quiser, para a gente finalizar nosso episódio, que eu acredito que realmente é bem, né? Tá sendo bem especial e vai ser ainda muito mais quando, né, a gente soltar aí no mundo. Tem sido. Eu quero novamente agradecer, né, o convite. Eu fiquei realmente muito feliz. Adorei o nome do podcast, né? Elas Têm Poder. Eu achei que eu podia fazer algo a mais no mundo, como eu tenho sentido. E eu queria realmente deixar uma mensagem para todas as mulheres. Posso falar? Pode falar para cá. Queria deixar uma mensagem para as mulheres, né? Principalmente, né? Porque é a ideia do podcast. Se você... E eu sei que, né, nós mulheres passamos por muitos momentos, né, de desafios, frustrações. A minha vida já começou com um desafio muito grande. Eu não sabia muito bem como superar. De alguma forma, eu superei. E esse poder que existe em mim, existe em você, porque é de todas nós, a gente só precisa resgatar, se olhar. Eu, por muito tempo, esperei que as pessoas falassem que eu tinha poder, mas, de alguma forma, eu acreditei. Acreditei, e agora a minha intenção é falar para você, mulher, que você tem poder, não desista. Se o momento é difícil, lembre-se que, se você desistir, muitas pessoas desistem, com certeza. E hoje eu tenho essa total certeza. Pequenas mensagens que eu recebi, eu percebi isso. Se eu não tivesse gravado o vídeo, se eu não tivesse contado, quantas pessoas não seriam ajudadas. Então é isso, cada um no seu ambiente, né, no seu nicho, cada pessoa que você ajuda, cada mulher que você fala e você inspira, todo mundo tem uma história inspiradora, né? Algumas mais difíceis, outras nem tantas, mas cada um no seu desafio. Então, isso, você, mulher, você tem poder, não desista, né? Pegue esse superpoder que eu tenho, eu sei que você também tem. É isso. Muito bem. Então, gente, eu quero agradecer, né, você que está aqui do outro lado, nos assistindo, nos ajuda a divulgar aí esse episódio maravilhoso. Coloca aí nos comentários o que você achou do episódio. E na próxima quarta-feira, a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.